acho que está errado o critério de escolha, né? É um critério unilateral, com um viés ideológico enorme, né? E que às vezes nem o índio sabia que era para ele estar ali. Então, aí as pessoas vão dizer, não, isso não é verdade, mas existe sim. Vou te dar um exemplo. Algumas aldeias que foram terras que foram compradas pela União para colocar os índios que durante a Guerra do Paraguai tiveram problemas. Nós tivemos aí etnias que lutaram pelo Estado brasileiro contra os paraguaios, receberam lá suas áreas, e tiveram outros que ficaram errantes, que perderam a sua origem. E o governo, lá nos anos 30, comprou algumas áreas para colocar esses índios, áreas pequenas. E o que aconteceu? Essas áreas, essas etnias cresceram, né? Se aumentaram, essa população aumentou e essas terras ficaram pequenas, né? E aí foram criando, não, precisamos mais terra, mas como a nossa legislação ela está errada, porque por que não comprar terra de quem tem o direito, a posse, e colocar onde precisa fazer essa ampliação das aldeias? Mas isso não acontece hoje. Hoje precisa demarcar essa terra, construir um laudo antropológico para dizer que os índios estavam ali, né? E aí vieram todos os conflitos. E aí, nessa situação é que se judicializa tudo, porque o laudo antropológico é feito, nem sempre o dono da terra fica sabendo, né? Quando ele acorda, o negócio já andou, o processo já está lá na frente, e aí ele entra com uma série de embargos, enfim, ele tem que fazer a defesa dele, o laudo dele, e aí tudo vai para a judicialização. Então não se avança. Como é que você faz justiça criando uma injustiça? Nós não estamos aqui falando de grileiro, nós estamos aqui falando de produtores rurais, pequenos, grandes, médios, que tinham suas terras escrituradas há muitos anos ali naquele... Terras que às vezes a própria União vendeu. A própria União vendeu e titulou. Então aí são as áreas onde a gente não consegue avançar e os conflitos ocorrem por quê? Porque foi tudo judicializado. E a demora do nosso judiciário, conhecida já para outras matérias, não seria nessa difícil que andaria com celeridade. O que não pode é acontecer como acontece hoje, que eles são incitados a invadir para fazer com que esses produtores percam a sua terra, porque aí é terra arrasada. Eles são incitados, eles entram como se estivesse numa guerra, destroem as casas, acabam com tudo. E aí o produtor, aquela família não quer, tem medo de voltar. O problema é que também existe o medo de voltar. Então, eu não acho que isso é justo. Eu acho que tinha que dar celeridade ao processo, essa vai ser a terra, vamos colocar tantos indígenas aqui, vamos dar o que precisa de infraestrutura, né, para eles produzirem, para eles terem como viver, porque também não adianta você dar a terra e eles continuarem na miséria. Ou será que nós queremos ter um monte de miseráveis com terra no país? Será que é esse o objetivo? Eu não vejo assim. Eu acho que existem interesses por trás, muitos interesses, às vezes travestidos de interesses humanitários, né? Tem reservas que foram feitas nitidamente em cima de áreas que no subsolo tem grandes reservas minerais, né? Que o mundo vai precisar um dia. Água, né? Nós temos um aquífero Guarani lá no meu estado, que é um negócio monumental e que existe, que nós precisamos preservar. Mas nós temos que preservar, nós brasileiros, e não ONGs, e arrumar subterfúgios de colocar os indígenas ali, porque ali eles vão impedir o desenvolvimento e não é isso. Então nós não podemos ter isso. O Brasil tem que ser dono das suas terras, saber o que vai fazer com as suas terras, e tem terra para todo mundo, né?
O problema, a tristeza, é que nós não precisávamos estar nesse conflito com tanta terra no Brasil. ,99% dos produtores têm boa vontade. É claro que em todo lugar tem gente boa e gente ruim, mas eu te diria que a grande maioria quer resolver, até porque antes da FUNAI ficar uma FUNAI ideológica e com esses laudos que nós vamos ver agora, vamos comprovar que muitos foram feitos, se não de má fé, mas direcionados para o que se queria e não a realidade, você pode ter certeza que os índios tinham uma convivência excelente com produtores rurais. Tem produtor bandido, tem índio bandido, tá certo? Mas assim, a grande maioria vivia numa harmonia. Existem sim aldeias que precisam ser demarcadas e tem outras que precisam ser ampliadas. Por que então do papel nosso aqui no Congresso? É facilitar ou melhorar a lei para que se desemperre essa política, né? Fazendo com que, se ele é comprador de boa-fé, se ele é dono da terra, comprou de boa-fé até da União ou do Estado, né? Ele está legalmente, aquela terra é dele, ele não pode só receber a benfeitoria da terra, ele tem que receber pela terra nua e pela benfeitoria. E hoje a lei não faculta. A lei só faculta o pagamento das benfeitorias. E aí é todo o embate. Uma pessoa não vai jogar a vida toda dele, que ele teve naquela propriedade, às vezes muitos moram na propriedade, entendeu? De repente chega lá, não, aqui é terra indígena, nós achamos um caco de vaso, enfim, às vezes muito mal construídos. Eu estou falando assim de maneira muito simplista e não me leve como leviana, mas assim, às vezes até provas plantadas, a gente tem notícias e conhecimento. E aí, de repente, a pessoa perde o chão também. Então nós estamos, é necessário colocar o índio ali? Mas nós não podemos cometer uma injustiça.